Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É bom estar aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo aqui e ter a certeza de que, assim como Deus tem falado ao meu coração, Ele também tem falado ao de vocês, tá? Aliás, eu sempre falo para vocês, né, que a aula existe por causa do aluno. Então, assim, sempre que possível, se vocês puderem vir passando para mim aí um feedback de como que tá, se tá chato, tá confuso, tá dando para entender, não tá, se tá baixo, se tá alto, enfim, passa para mim aí para a gente poder tentar ajeitar aqui e ficar bom para todo mundo, tá bom? Importante que vocês compreendam, tá, tudo que está sendo passado aqui e também pratiquem, tá bom? Então você já deve ter visto aí que o assunto da aula de hoje a gente vai falar sobre Davi e Jonatas, mais propriamente aí a amizade entre eles dois, tá? E vamos falar um pouquinho também das lições que a gente consegue retirar, né, dessa história e aplicar também nas nossas vidas. Legal? Ah, Caso você não tenha pegado ainda, não esqueça, pegue seu caderninho aí, seu bloquinho de anotação, para você colocar as informações que você considerar mais importante, tá? Ainda assim, se você não considerar nada importante, né, anota então, orar pela vida do professor. Legal? Já vai me ajudar já. Eu vou passar aqui para vocês antes então um breve resumo, tá, da vida de Davi e da vida do Jonatas, tá? É, o foco, né, aí da vida dele está sempre em primeiro e segundo a Samuel, tá? Então, se você estiver disposto aí a ler esses dois livros, você vai ver a história deles dois e muito mais, tá bom? Vou falar primeiro aqui sobre Davi. Ele tinha uma vida simples, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Antes dos 20 anos de idade, ele foi ungido como um rei, tá? Ele foi ungido por Samuel, né? Era um profeta que tinha. E apesar dele ter sido ungido como rei ali, tudo, de repente parecia que ia mudar, mas não, ele seguiu a vida dele, seguiu a vida simples dele, tá? Mas quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele e o Espírito de Deus se retirou de Saul, que era então ali o rei de Israel, tá? E ao mesmo tempo que esse Espírito de Deus se retira de Saul, um espírito maligno enviado por Deus se apossou de Saul, tá? E um dia, inclusive, Saul pede para que encontrem alguém lá, né, no reino que soubesse tocar harpa para que o ajudasse nesse momento difícil. E eles encontraram Davi. Davi, então, lá, um garoto ali, provavelmente ainda nessa fase, né, dos 20 anos, ia lá, enquanto ele tocava a harpa, o espírito maligno se retirava. E isso fazia muito bem para Saul, tá? A Bíblia não dá detalhes, mas é provável que nessa mesma época Davi conheceu a Jonatas, né? Visto que Davi ia lá até Saul. Então, Jonatas era filho de Saul e quando adulto ele foi um comandante aí muito importante dos exércitos de Israel. Tá? Ele venceu diversas batalhas e ele foi reconhecido exatamente por ser um ótimo guerreiro, tá? Existem muitas histórias aí no livro de 1 Samuel, tá bom? Mas resumindo, esses dois jovens tinham realidades totalmente diferentes, né? Uma da outra. E algum tempo depois, né, desse fato que eu falei aí sobre Davi ter sido ungido como rei, eu não vou entrar muito em detalhes também, mas os filisteus atacam, né, Israel e Davi ele vai lá e mata o gigante Golias. Lá tem toda uma história, tem todo um enredo, mas é Davi quem vai lá e acaba com aquilo tudo.
E quando Davi volta, né, ele vai lá, mata o gigante. Quando ele está voltando e se encontra com Saul, né, Jonatas estava ali perto. Vamos dar uma lida, acho que até melhor, lá em 1 Samuel 18, tá, do 1 ao 4. Fala assim, ó: depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um laço forte de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Né? Que legal! Olha que amizade bonita que tinha entre os dois. Vamos dar uma olhadinha também lá em Provérbios 18, 24. Fala assim, ó: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão, né? E a impressão que a gente tem é que era essa amizade que Davi tinha com Jonatas, uma amizade de irmão mesmo, né? Como se um pudesse confiar no outro, assim como nós confiamos no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão ou irmã. Vamos dar uma olhadinha também lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Fala o seguinte: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Né? E é isso que fala. Jonatas amava Davi como a si mesmo. Né? Então eles estavam aqui cumprindo aí uma ordem do próprio Deus. Né? Os dois se amavam como amavam a própria alma. Será que você tem uma amizade assim? Né? Uma amizade que você ama a pessoa como a si mesmo? Alguém que seja praticamente aí o seu irmão, a sua irmã, acima disso até, né? Mais chegado do que um irmão. Se você tem, cultive essa amizade, tá? Davi então ele cresce muito, né? Depois desse acontecido, aí Davi cresce muito no reino e Saul o coloca à frente de um exército e Deus estava com Davi. Isso era perceptível para Saul, para Jonatas e para todo o povo de Israel. Certa vez ele voltou de uma batalha e assim quando eles entravam, né, quando os guerreiros entravam na cidade, as mulheres iam lá receber, né, aqueles guerreiros que tinham vencido, né, a batalha, de preferência. E ali elas cantavam, dançavam para festejar, né, de fato. E elas cantavam assim, né, isso na presença de Saul, tá? Saul matou aos seus milhares, mas Davi aos seus 10 milhares. Ou seja, o que Saul matou, Davi mata 10 vezes mais. Né? Tamanha aí era a fama que Davi foi criando, né? Como também como um grande guerreiro. E isso, lógico, enfureceu muito a Saul. E Saul começou a ficar com um ódio muito grande de Davi, mas ele não podia simplesmente retirar. Né? O povo já estava ali confiando já em Davi também, mas ele tinha um ódio de morte, tá? Com relação a Davi. Acima disso, a amizade de Jonatas e Davi permanecia, tá? Vamos dar uma olhadinha, né, nos relatos seguintes, né, a esse ódio tão grande, o que acontece depois. Se você puder dar uma lida aí, o texto é um pouquinho longo, no capítulo 20, tá, de 1 Samuel, se você puder dar uma lida no capítulo inteiro, eu acho que vai ser melhor para você. Se você não conseguir, pelo menos do 12 até o 19. Tá? Eles tinham, né, Davi e Jonatas tinham um código secreto. Numa certa ocasião, eles tiveram que criar um código secreto entre eles dois. E assim, essa ocasião era uma festa que estava tendo na casa de Saul. E Davi não foi, já temendo pela sua vida. E eles criaram esse código, porque dependendo
da reação do rei seriam códigos diferentes, né? Então o Jonatas ficou ali dando uma espiada no pai dele, enquanto Davi ficou longe, se escondendo, esperando lá o sinal, tá? Então o sinal é esquisito, mas o sinal era mais ou menos assim. Jonatas ele lançaria uma flecha e mandaria lá o servo dele buscar. Se ele falasse assim, busque as minhas flechas logo ali, aí significava que Davi podia aparecer e se apresentar ao rei, tá? Agora, se ele falasse assim, não, minha flecha não está ali, minha flecha está um pouco mais longe, mais para frente, então Davi não poderia aparecer e ele tinha que fugir, e tipo, fugir por um bom tempo, né? Não aparecer mais ali na região, não chegar nem próximo do rei Saul, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. O rei ele ficou tão bravo, mas tão bravo porque Davi não compareceu na festa, ele ficou tão enfurecido que ele declarou naquele dia, publicamente, que ele mataria Davi, Davi deveria ser morto, né? Inclusive ele lançou uma lança, né? Não sei se atirou uma lança para cima de Jonatas, né? O seu próprio filho, tamanha raiva, ele estava descontrolado. Porque o Jonatas tentou dar uma defendida até em Davi, falou que ele foi visitar alguém, tá? E Saul tenta matar o seu próprio filho, de tão bravo que ele ficou, né? Então, depois disso, então, Davi vai lá, encontra Jonatas, né? Foi assim que ele poupou a vida, foi assim que Jonatas poupou a vida de Davi. Eles se encontram depois, né? Então depois disso, e eles prometem zelar pela descendência um do outro, né? Então depois que eles fazem essa promessa um ao outro, então acontece que eu falei que Davi ele desaparece ali da região, tá bom? Isso é uma coisa legal, porque essa promessa aí ela realmente foi cumprida depois, muitos anos depois, né? Quando Davi já era rei de Israel, Jonatas e Saul já tinham sido mortos numa batalha e Davi procura saber se ainda existia algum descendente, né, de Saul, logicamente de Jonatas, que ele pudesse honrar por conta dessa amizade que ele tinha com Jonatas, dessa promessa que ele tinha feito também. E eles descobrem um filho de Jonatas, chamava Mefibosete. Tá? Era o filho dele, ele era portador de uma necessidade especial. E então Davi manda chamar Mefibosete para ele lá. Davi dá várias terras para ele, dá uma casa e tudo mais. E isso tudo em nome daquela amizade, né? Então desde aí Davi passa a cuidar de Mefibosete também, que já tinha filho também e tudo, tá? Mas ele meio que adota ali Mefibosete como um filho seu também. Tá legal? Outra coisa boa de se notar também é daquele primeiro encontro, logo depois de Davi matar Golias, é que Jonatas dá para Davi ali as suas armas, o seu manto, ele dá a sua túnica, né? Que era o que ele tinha. E ele estava pronto ali para uma batalha, provavelmente eram suas roupas de reais, devia ser suas melhores, né? A sua espada devia ser a melhor de todas. E ele abre mão de tudo isso e dá para Davi, né? Já em nome daquele começo daquela amizade entre os dois, né? Acima disso ainda, Davi e Jonatas eles dedicaram um ao outro amor, respeito, lealdade, né? E como é bom a gente poder confiar em alguém, confiar a nossa própria vida, né? Assim como eles fizeram. Pense comigo aí você. É, Jonatas, ele era um comandante, né, do exército lá de Israel. Ele era o próprio filho do rei. Então, depois da morte de Saul, né, quem que ficaria com o trono? O próprio Jonatas. Então,
da maneira com que Jonatas trata Davi, ele também está abrindo mão desse seu lugar, que era seu lugar por direito, né? Como o filho do rei, ele abre mão porque ele provavelmente também reconhecia em Davi, né, um plano de Deus sendo realizado e que Davi de fato era o futuro rei de Israel, né, como parte aí do plano de Deus mesmo para aquele povo, certo? Então, pessoal, já finalizando aqui, bem rapidinho, valorize as amizades de vocês, tá? Caso você está me assistindo aí, não faz parte da classe, de repente é casado ou casada, valorize ainda mais o seu cônjuge também, tá? Eu tenho aqui em casa, eu tenho a Débora, a minha esposa, como minha melhor amiga, tá? Seja no tempo que for, a gente sempre está junto, seja chorando, seja sorrindo, a gente sempre está confiando um no outro ali, uma amizade verdadeira mesmo. E muitos casais também têm perdido isso dentro da própria casa. Já não tem mais essa amizade um do outro. Isso também é preocupante. Outras pessoas ainda elas não acreditam mais nessa questão de amizade verdadeira, né? Trata bem as pessoas, tem colegas, mas não tem mais aquela confiança num amigo, né? E geralmente isso vem por desilusões que acontecem e essas frustrações, né, geralmente elas passam pela má escolha desses amigos, né? Então, de repente, não era realmente o amigo correto. E eu vejo o temor a Deus como o ponto principal para a escolha de uma amizade verdadeira, tá? Inclusive, caso você esteja nesse ponto, caso você se encontre nesse barco, busque a Cristo, tá? Busque em Cristo essa verdadeira amizade, tá bom? Foi ele mesmo quem disse lá em João, se você puder já anotar aí também para depois conferir, lá em João, capítulo 15, versículo 13, ele fala o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana. A paz. Até mais. Valeu.